Olá, bom dia, tudo bem? Que bom ter você mais uma semana conosco. O nosso principal destaque hoje é a produção de orgânicos no Espírito Santo. Sabia que o assunto virou filme? Os orgânicos chegaram no estado em torno de 1982-83, através do pastor Vitório Krause. Através das reuniões foi se trabalhando essa questão da saúde, que era precária, apareciam muitas doenças, né, que antes não existiam. A discussão começou numa época quando entrou aqui na nossa região assim, o plantio do alho, né? E com isso veio junto os venenos, que a gente chama de produtos químicos. E isso começou a afetar bastante a saúde dos nossos agricultores. E aí a gente começou a se preocupar com isso, porque a gente estava vendo que aquilo era um caminho que não ia dar certo. E tem muito mais, acompanhe! A colheita da mexerica no Espírito Santo. Quando eu comecei, tem uma época que o café estava ruim de preço, aí eu peguei e plantei o primeiro pomar, lá no outro sítio. Aí depois comprei aqui e plantei aqui também. Só para a gente ter uma ideia, essa caixa de tangerina, pesando aproximadamente 20 quilos, chegou a ser vendida em 2015 por R$ 5,00. Mas por conta da seca, da estiagem, a produção caiu bastante. Este ano, esta mesma caixa, está custando, em média, R$ 23,00. Incentiva a produção de pinos aos agricultores capixabas. No baú da TVE, o plantio de cana-de-açúcar. A cana brasileira, que ganhou o mundo por conta do açúcar, é a matéria-prima de uma das bebidas mais tradicionais do estado. O caldo de cana, apesar de popular e barato, precisa de gomos de qualidade para fazer sucesso entre os consumidores. O ES Rural está no ar. Dos 78 municípios capixabas, pelo menos 40 produzem alimentos orgânicos aqui no Espírito Santo. A prática garante renda e também saúde aos agricultores que decidem cultivar sem o uso de agrotóxicos. Sabia que a produção de orgânicos capixabas virou filme? E o resultado desse trabalho você acompanha agora aqui no ES Rural. Café da manhã para lá de aconchegante, preparado com produtos orgânicos, sem agrotóxicos, foi oferecido aos convidados que queriam conhecer um pouco mais do mundo orgânico. Uma empresa que nasce com a proposta de levar mais qualidade de vida. Além de provar as delícias saudáveis e fazer uma experiência de sabores, os convidados puderam trocar informações sobre as vantagens dos produtos orgânicos e os riscos que o consumo de agrotóxico pode causar à saúde. No lançamento da marca foi apresentada a proposta da empresa, que é fazer entregas diárias em toda a Grande Vitória de produtos orgânicos certificados e frescos que passam por um rigoroso processo de seleção. Entre os presentes no café da manhã, destaque para os agricultores de orgânicos de Laranja da Terra e de Santa Maria de Jetibá, onde essa história do cultivo de orgânicos no Espírito Santo começou. Os orgânicos chegaram no estado em torno de 1982-83, através do pastor Vitório Krause. Através das reuniões foi se trabalhando essa questão da saúde, que era precária, apareciam muitas doenças,
né, que antes não existia. A discussão começou numa época quando entrou aqui na nossa região assim, o plantio do alho, né? E com isso veio junto os venenos, que a gente chama de produtos químicos. E isso começou a afetar bastante a saúde dos nossos agricultores. E aí a gente começou a se preocupar com isso, porque a gente estava vendo que aquilo era um caminho que não ia dar certo, né? Então se começou a fazer esse trabalho alternativo na época, né? Um trabalho diferenciado da agricultura convencional que existia. Dali então a gente trouxe esse trabalho aqui para a região, né? Para então fazer essa mudança para a agricultura orgânica. Começamos a discutir que a gente deveria achar um outro caminho para a gente poder estar produzindo sem afetar a saúde da população em geral, né? Não só de quem estava trabalhando, mas também de quem consumia esses produtos. Um alimento mais saudável, né? E essa associação começou a se pensar em 1985, onde a gente também já começou a produzir as primeiras produções, né? o primeiro produto para vender, e dali então a gente começou a organizar para a gente formalizar a associação, que se oficializou em 1989. Começamos a vender os produtos no Ceasa, que não tinha grande aceitação, e a gente queria um diferencial para o nosso produto, e aí começamos a fazer feira na Grande Vitória. Existem muitas dificuldades. Hoje, um dos grandes problemas nossos é mão de obra, né? Que a mão de obra na agricultura orgânica ela se torna bem mais cara, né? Porque a gente não usa herbicida para matar mato, por exemplo. A gente tenta trabalhar de acordo com a natureza. Falta apoio, né? Divulgação, para que essas pessoas continuem na roça e continuem fazendo esse trabalho. Um dos apoios que a gente conseguiu junto é a Sebrae Espírito Santo, e a gente tem através do Sebrae um apoio técnico, temos o apoio da certificação. Em primeiro lugar é o consumidor se integrar com o agricultor. Conhecer o trabalho de quem está, de fato, num trabalho sério. A diferença dos produtos dos orgânicos é mais resistente, você pode guardar por mais tempo, você pode comer sem medo. Porque o nosso produto, ele tem um diferencial, ele é um pouco mais caro que os outros, mas você compra saúde, você compra vida ali. A primeira coisa é a saúde da gente, né? Que a gente vê o que acontece aí fora dos orgânicos aí com as pessoas. Por exemplo, esse meu menino, quando tem plantio de morango lá, ele vai na roça, toda hora ele fica tirando a fruta, vai comendo aquilo. Se eu estivesse usando agrotóxico, eu não podia deixar ele para a roça. Muita gente, a gente vê que está se aproveitando também em cima dessa situação. O pessoal tentando enganar o consumidor, né? Dizendo que aquele produto dele é orgânico e vendendo. E a população acho que ainda está mal informada, o nosso consumidor, né? E acaba caindo em propagandas enganosas, né? Então, para você que quer consumir o nosso produto, você tem que observar se o produto é certificado. Eu vejo hoje que o mundo orgânico é uma tendência de crescimento, e acho que é o futuro que a gente está buscando, né? O futuro da alimentação sadia é esse mundo orgânico que a gente trabalha, né? As propriedades da agricultura orgânica e da Upside Vida estão abertas. Se você tem alguma dúvida, visite-nos. Intervalo, na volta você acompanha a colheita da mexerica aqui no Espírito Santo. Esse ano teve uma queda boa, né? Que o ano passado deu mais de 6 mil caixas, passou um pouquinho mais de 6. Esse ano eu espero umas 5. A queda não foi muito grande não, mas já foi uma quedazinha, no pomar mesmo já foi uma queda. O problema? A seca. Conceição do Castelo, no sul do estado, é um dos maiores produtores de mexerica do Espírito Santo e o maior de Tangerina Pocã. Estamos de volta e vamos direto para a região serrana do Espírito Santo, mostrar a colheita da mexerica em Conceição do Castelo.
O município é um dos maiores produtores do estado. Mãos habilidosas e rápidas. As mexericas são colhidas uma a uma. Quando eu comecei, tem uma época que o café estava ruim de preço, aí eu peguei e plantei o primeiro pomar, lá no outro sítio. Aí depois comprei aqui e plantei aqui também, né? E aí foi tocando para frente, né? Afinal, são mais de 20 anos em meio às tangerinas, ou as famosas mexericas, como também são conhecidas. Ademar possui uma plantação com 2.500 pés e as frutas estão bonitas e graúdas. O pai do Ademar, seu Jovino, de quase 90 anos e um dos primeiros produtores da região, conta alguns segredos de tanto sucesso. Mexerica é o seguinte, ela tem que fazer a cobertura de adubo químico, ao menos 2 vezes por ano. E a pulverização assim na folha, nos galhos, para não dar broca, né? E ter aqueles galhos, que é o pé de mexerica, fica fechado, né? Então aqueles galhos por meio ali do pé de mexerica, tem umas ferramentas apropriadas para isso. Corta aqueles galhos no meio, que então abre o pé assim no meio, e o sol, então ele desce assim, ele produz o calor do sol no meio da árvore, né? E a árvore fica mais saudável. Os galhos, eles tombam assim, ele que dá fruta boa, né? A produção tem sido boa. As frutas são vendidas para Ceasa Capixaba e para fora do estado. No entanto, teve uma queda em relação ao ano passado. Esse ano teve uma queda boa, né? Que o ano passado deu mais de 6 mil caixas, passou um pouquinho mais de 6. Esse ano eu espero umas 5. A queda não foi muito grande, não. Mas já foi uma quedazinha, no pomar mesmo já foi uma queda. O problema? A seca. Conceição do Castelo, no sul do estado, é um dos maiores produtores de mexerica do Espírito Santo e o maior de tangerina pocã. No entanto, a produção já não é a mesma. Em 2015, Conceição do Castelo vendeu 80 mil caixas do fruto. Em 2016, são esperadas 48 mil caixas, uma redução de aproximadamente 40% de um ano para o outro. A boa notícia é o preço. Com menor oferta, as mexericas estão valendo ouro. O preço subiu. Que o ano passado eu peguei levar tangerina para o Extra Fruit em Vitória a R$ 1,80, depois eu vendi as últimas a 80 centavos, R$1. E esse ano, as primeiras que eu levei lá já foi R$ 2,20 e agora está R$ 1,50 o quilo. Só para a gente ter uma ideia, esta caixa de tangerina, pesando aproximadamente 20 quilos, chegou a ser vendida em 2015 por R$ 5,00. Mas por conta da seca, da estiagem, a produção caiu bastante. Este ano, esta mesma caixa está custando, em média, R$ 23,00. Esse ano caiu por causa da estiagem, né, da seca, as flores não vingaram igual no ano passado. Mas, por outro lado, ela deu frutos maiores também e o preço também está compensando mais. Então, vai ficar elas por elas. Vai fazer mesmo com a pouca desse ano, vai fazer igual ano passado com mais. Com cerca de 86 famílias envolvidas no plantio da mexerica, o produtor rural, apesar do preço bom, sabe que o homem do campo precisa de chuva para sobreviver. A gente precisa muito de chuva, precisa cuidar mais do meio ambiente, né? Precisa de ver a questão, né, que foram feitas no passado, ali, a degradação do meio ambiente, a questão dos provársia, foram drenadas as várzeas, né, onde a natureza deixou, né, como reservas de águas, e foi feito até financiamentos mesmo, né, pelo próprio governo na época, foi feito o projeto do Provársia e acabou com as várzeas, onde que é a água, né, que misturada com barro, que dá evaporação para poder chover. As várzeas são muito importantes também para o meio ambiente. Então, a maior causa da seca hoje é a questão do Provársia, na época que fez a drenagem dos brejos. O governo tem que pensar já em questão de voltar às várzeas, fazer as curvas nos rios igual tinha, indenizar os proprietários, né, e começar a fazer isso aí, porque precisa do brejo para evaporação. Mais um intervalo, a seguir o incentivo à produção de pinos em solo capixaba. Já voltamos para mostrar o incentivo ao plantio de pinos aqui no Espírito Santo.
Quem vê estes belos pinheiros, também conhecidos como pinos, pode até achar que a melhor utilidade deles é servir de árvore de Natal no final do ano. Engana-se! Estas plantas têm muito mais a contribuir do que se imagina. É delas que é extraída a goma-resina, a base para produtos primários como o breu e a terebentina e a goma de mascar. É deles que são produzidas colas para a fabricação de papel, tintas, adesivos, borrachas sintéticas, desodorantes, entre outros. Os pinheiros também são importantes no reflorestamento. Foi pensando no seu grande potencial que o governo do estado lançou o Programa de Expansão de Plantio de Pinos nas regiões Sul e Serrana Capixaba. É o Pró-Resina. A ideia é implantar mais de 8.000 hectares de pinos, uma opção a mais de renda para o produtor rural. E um programa como esse, Rogério, ele encaixa, porque ele diversifica com a economia verde, que é a economia moderna. Economia moderna é a economia verde, é a economia criativa. É nessa direção que nós temos que andar. Esse projeto, você produz resina, no futuro vamos processar resina e você produz madeira. O mercado de madeira no mundo é um mercado muito aquecido. Porque as pessoas, quando pensam em madeira, pensam na mesa, pensam na cama. Mas tem que pensar grande. Pode pensar madeira e pensar energia. Então é com essa alegria que eu venho aqui hoje, colocar de pé esse programa. Mas esse programa, meus queridos prefeitos, ele só fica de pé no Caparaó e na região mais alta do Espírito Santo, que tem potencial, se a turma daqui exercer a liderança. Vamos liderar no Caparaó, vamos assumir a liderança, vamos chamar os produtores rurais para conversar. Nós precisamos de dialogar pela diversificação da produção agrícola. O evento aconteceu na cidade de Bitirama, região do Caparaó. Produtores rurais e várias autoridades estiveram presentes. Para ingressar na atividade, serão oferecidas sementes com alto rendimento na produção de resina e madeira, além de linhas de crédito especiais aos produtores. Atualmente, no Espírito Santo, a área plantada de pinos é de cerca de 2.700 hectares. É isso que nós precisamos fazer no Espírito Santo. Trabalhar e confiar, mas criar, inovar, procurar solução. Essa região seja um potencial enorme. Um potencial na agricultura que os nossos avós, as gerações anteriores já desenvolveram, e um potencial enorme no turismo, no agroturismo, no turismo, no ecoturismo, no turismo ambiental. Nós temos dentro dessa região linda, com tantos potenciais, nós temos aqui dentro aquilo que no mundo moderno é o capital forte. Vale mais do que dinheiro. E nós vamos integrar essas ações. O Caparaó tem tudo para ser um show de bola no Brasil. Hora de abrir o baú da TVE. Em destaque, a produção de cana-de-açúcar. A cana é uma das culturas mais importantes e antigas dos países tropicais. Aqui no Espírito Santo, os primeiros engenhos surgiram em São Mateus. Já em 1605, os canaviais também eram importantes em Vitória, onde se produzia açúcar e aguardente. Com quase 5 séculos de existência em solo brasileiro, essa gramínea continua tendo grande importância para os produtores familiares do estado. Por conta disso, ela também faz parte dos estudos do Instituto Capixaba de Pesquisa. Inicialmente, nós começamos a avaliar 14 materiais de cana-de-açúcar com 4 diferentes atribuições: alimentação animal, caldo de cana, agroindústria e cachaça.
de 4 anos. Nesse ano fazem 4 anos. Então, nesses 4 anos, nós atendemos aproximadamente 3.500 produtores. Já fizemos 4 dias de campo. E nesses 4 dias de campo, nós preconizamos 6 materiais que têm um rebatimento excelente nessas 4 cadeias. Tanto é que a procura hoje é muito grande e se o Incapé tivesse mais áreas, com certeza nós teríamos maior disponibilidade de material para atender os produtores que nos procuram. A cana brasileira, que ganhou o mundo por conta do açúcar, é a matéria-prima de uma das bebidas mais tradicionais do estado. O caldo de cana, apesar de popular e barato, precisa de gomos de qualidade para fazer sucesso entre os consumidores. Atualmente, na fazenda de Viana, o Incapé estuda 12 cultivares de cana-de-açúcar. Entretanto, 4 deles merecem um olhar especial. São eles os destinados para a produção de caldo, cachaça, indústria e alimentação animal. Essas variedades foram separadas, selecionadas e estão sendo preparadas para serem entregues aos produtores daqui a 8 meses. Como é que é o cenário da produção de cana no Espírito Santo? Atualmente o Espírito Santo tem aproximadamente 80 mil hectares de cana plantada. Existe uma perspectiva, inclusive da Secretaria de Estado de Agricultura, de um trabalho feito conjuntamente aqui no Incapé, que nessa região norte do Espírito Santo existe uma disponibilidade de aproximadamente 130 mil hectares para serem implementados com novas usinas, caso queiram ser instaladas. Nós já temos um trabalho mais ou menos zoneado, né? Eu vejo que o cenário do Espírito Santo em relação ao estado do Rio de Janeiro, como exemplo, né, onde era uma referência até há pouco tempo atrás, o Espírito Santo tem a maior produtividade do que o Rio e perde para o São Paulo, mas São Paulo é uma característica muito diferente. Mas as nossas características da climática são excelentes e muito promissoras. Se os produtores tiverem a oportunidade de gradativamente renovar aquele plantel de cana que já existe, tenhamos hoje uma certeza de que poderemos ter uma produtividade quase que 60% a mais do que a média histórica dos últimos 10 anos. Ou seja, nós estamos na casa de 68 para 70 toneladas, talvez possamos ter aí uma média em torno de quase 80 toneladas por hectare. Além do açúcar, caldo e aguardente, a cana também é a matéria-prima para a produção de álcool e rapadura. Além disso, aquilo que sobra da agroindústria canavieira pode ser aproveitado como adubo para o solo. O programa está acabando, mas o nosso contato continua pela internet. Envie um e-mail para a gente, esrural.tve@rtv.es.gov.br. Para rever o programa, é só entrar na nossa página da internet, www.tve.es.gov.br. Semana que vem temos um novo encontro. Tchau!